Não vá dormir sem fazer esta poderosa oração de Jesus. Você já parou para pensar no que pode estar acontecendo no mundo espiritual enquanto você dorme? Enquanto seu corpo descansa, sua alma permanece sensível às influências espirituais ao seu redor. Será que, sem perceber, você está vulnerável a ataques invisíveis durante a noite? E se eu te dissesse que existe uma oração poderosa, ensinada pelo próprio Jesus, capaz de blindar sua vida, trazer paz ao seu coração e garantir que sua alma descanse em segurança nos braços de Deus? Essa oração tem um poder que poucos conhecem. Ela não é apenas palavras soltas ao vento, mas um verdadeiro escudo espiritual que pode transformar suas noites e, consequentemente, seus dias. Há uma razão pela qual Jesus nos ensinou a orar antes de qualquer coisa, e é isso que você vai descobrir hoje. Muitas pessoas sofrem com insônia, pesadelos ou um peso inexplicável ao deitar-se para dormir. Outras acordam cansadas, mesmo após muitas horas de sono, sentindo-se drenadas, sem forças para enfrentar o dia seguinte. Mas o que poucos entendem é que existe uma batalha espiritual acontecendo enquanto dormimos. E a única forma de vencer essa batalha é por meio da oração. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo da oração que pode transformar suas noites em momentos de restauração, livrar você de perturbações espirituais e garantir que a paz de Deus encha seu coração. A Bíblia nos ensina que Jesus tinha o hábito de se retirar para orar antes dos momentos mais importantes de sua vida. Antes de escolher seus discípulos, antes de multiplicar os pães, antes de enfrentar a cruz, ele se voltava para o Pai em oração. Isso nos mostra algo crucial. Nada deve ser feito sem antes buscar a Deus. E dormir não é uma exceção. O que aconteceria se você começasse a orar todas as noites antes de dormir? Como sua vida mudaria se você fizesse da oração sua última palavra do dia? Nos próximos minutos, você aprenderá como essa prática pode trazer proteção, revelações divinas e uma paz que excede todo entendimento. Você também verá exemplos bíblicos de como a oração mudou a vida de grandes homens e mulheres de Deus e como pode mudar a sua também. Mas antes de começarmos, quero que você declare sua fé nos comentários. Escreva agora, paz em Cristo. Esse simples ato de escrever e declarar sua fé mostra ao mundo espiritual que você está se posicionando ao lado de Deus. E não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que precisam aprender sobre o poder da oração. Se você já comentou e deixou o like, parabéns. Você está tomando uma atitude de fé que pode abençoar muitas vidas. Agora, feche os olhos por um instante e pense: o que pode estar impedindo você de ter um sono tranquilo e restaurador? Será que há preocupações, ansiedades ou até mesmo influências espirituais invisíveis perturbando suas noites? Hoje, você descobrirá que Jesus já nos deu a arma para vencer todas essas batalhas. Acompanhe até o final, porque a penúltima lição pode conter a chave para destravar uma bênção especial em sua vida. Vamos começar? Jesus e a oração no Getsêmani. Na noite mais angustiante de sua vida, Jesus nos deixou um poderoso exemplo sobre o poder da oração. Ele sabia que estava prestes a enfrentar a cruz, sabia que a dor seria insuportável, mas, mesmo assim, antes de tudo, ele se ajoelhou e orou. O Getsêmani não foi apenas um lugar de sofrimento, foi um campo de batalha espiritual. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus travava a maior luta de sua vida, não contra homens, mas contra o medo, a dor e a tentação de desistir. A Bíblia nos diz, em Lucas 22:44, que Jesus estava tão angustiado que suou gotas de sangue. Isso revela o nível da pressão espiritual que ele enfrentava. No entanto, ao invés de fugir ou reclamar, ele fez algo que poucos fariam em seu lugar. Ele se entregou em oração. E aqui está um grande segredo. A oração fortalece nosso espírito nos momentos mais difíceis.
Quantas vezes você já enfrentou noites em que a ansiedade, o medo e a incerteza tentaram sufocar sua fé? Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro carregado de preocupações, sem saber o que fazer no dia seguinte? Jesus nos mostra que, quando a luta parece impossível, quando a alma está angustiada, a resposta está na oração. Ele não apenas orou, mas orou com intensidade. Ele se prostrou diante do Pai e disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Essa oração contém um mistério profundo. Jesus expressa seu desejo humano de escapar da dor, mas ao mesmo tempo se submete completamente à vontade do Pai. Isso nos ensina algo poderoso. A verdadeira oração não é apenas pedir para que Deus mude nossa situação, mas pedir para que Ele nos fortaleça para cumprir seu propósito. Talvez hoje você esteja passando por um Getsêmani pessoal, uma batalha interna entre o medo e a fé, entre o desejo de desistir e a necessidade de continuar. Mas eu quero que você entenda algo. Se Jesus venceu no Getsêmani por meio da oração, você também pode vencer. Se ao invés de carregar suas preocupações para a cama, você entregá-las a Deus antes de dormir, sua noite será diferente. Seu coração encontrará descanso, sua alma será fortalecida e sua mente se acalmará. Antes de dormir hoje, siga o exemplo de Jesus. Não vá se deitar carregando seus fardos. Ore, entregue tudo nas mãos de Deus e descanse na certeza de que Ele está no controle. Nos próximos minutos, vamos aprender sobre a oração que o próprio Jesus nos ensinou e como ela pode mudar completamente suas noites e seus dias. Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus como base da comunhão com Deus. Certa vez, os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram algo surpreendente. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Eles não pediram para aprender a pregar, a curar ou a expulsar demônios. Eles queriam aprender a orar porque perceberam que esse era o segredo do poder de Jesus. E foi então que Jesus lhes ensinou a oração mais conhecida de toda a história, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9, 13. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras bonitas. Ela carrega um princípio espiritual profundo que transforma vidas. Reconhecimento e adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, Jesus nos ensina a reconhecer quem Deus é. Ele é nosso Pai, soberano e digno de toda honra. Quando oramos, precisamos começar exaltando o nome do Senhor, colocando-o no centro de nossa vida. Antes de dormir, experimente fazer isso. Ao invés de se deitar pensando em seus problemas, exalte a grandeza de Deus. Quando você faz isso, sua fé aumenta e suas preocupações diminuem. A vontade de Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes, queremos que Deus faça a nossa vontade, mas Jesus nos ensina o contrário. Devemos buscar a vontade dele. Isso significa confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Se você tem orado e ainda não viu resposta, lembre-se. Deus sempre responde, mas no tempo certo e da maneira certa. Dependência diária. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensina que devemos confiar em Deus para cada dia. Não se preocupe com o amanhã. Deus já está cuidando dele. Apenas peça o suficiente para hoje e descanse na fidelidade do Senhor.
Se você costuma dormir preocupado com o futuro, faça essa oração antes de deitar-se. Senhor, eu confio em Ti. Sei que amanhã Tu proverás tudo o que eu preciso. Perdão e libertação. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão é essencial para termos um sono tranquilo. Nada rouba mais a paz do que guardar rancor no coração. Antes de dormir, libere perdão. Peça a Deus para curar suas feridas e entregar qualquer ressentimento a Ele. Se você sente que há algo em seu coração que precisa ser resolvido, agora mesmo escreva nos comentários: Senhor, me ajuda a perdoar. Proteção espiritual. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, Jesus nos mostra a importância de orarmos por proteção espiritual. O inimigo sempre tenta nos enfraquecer, principalmente quando estamos cansados e vulneráveis. Mas quando oramos, Deus nos reveste com sua armadura e nos livra de todo o mal. Confiança na soberania de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No final da oração, Jesus nos lembra que Deus tem o controle de tudo. Quando entendemos isso, nossa alma descansa. Antes de dormir hoje, repita essa verdade: Senhor, o teu reino, o teu poder e a tua glória governam minha vida. Eu descanso em Ti. Nos próximos minutos, vamos falar sobre a oração que acalma as tempestades da nossa vida e como você pode usar esse segredo para dormir em paz todas as noites. Fique comigo até o final. A oração que acalma a tempestade. Você já sentiu que sua vida está em meio a uma tempestade? Problemas surgem de todos os lados, preocupações inundam sua mente e parece que a qualquer momento você pode naufragar. Se sim, então você precisa conhecer a oração que Jesus fez antes de acalmar uma das tempestades mais assustadoras que seus discípulos já enfrentaram. Essa oração tem o poder de trazer paz para sua alma e segurança para suas noites. O dia em que os discípulos enfrentaram o medo, em Marcos 4:35-41, encontramos uma cena impressionante. Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia quando, de repente, uma tempestade violenta começou a sacudir o barco. O vento rugia, as ondas ameaçavam virar a embarcação e os discípulos, pescadores experientes, entraram em pânico. Mas, enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava dormindo. Isso mesmo. No meio da tempestade, Jesus descansava tranquilamente na parte de trás do barco. Os discípulos, desesperados, acordaram Jesus e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. Marcos 4:39. E naquele instante houve uma grande bonança. O que essa oração tem a ver com você? Muitas vezes deitamos para dormir com tempestades dentro de nós. Preocupações, ansiedades, medos. Tudo isso pode transformar nossas noites em um verdadeiro tormento. Mas Jesus nos ensina que a solução não está no pânico, mas na oração cheia de fé. Quando Jesus disse: Acalma-te, aquieta-te, Ele não estava apenas falando com a tempestade externa, mas também ensinando que nossa alma precisa encontrar descanso na confiança em Deus. O problema é que muitos de nós fazemos o contrário. Em vez de orar e descansar, ficamos acordados, alimentando o medo e deixando que os problemas cresçam em nossa mente. Mas Deus não quer que você passe mais uma noite em desespero. Como aplicar essa oração na sua vida? Antes de dormir, ore com autoridade. Assim como Jesus ordenou à tempestade que se acalmasse, você pode declarar paz sobre sua vida. Antes de deitar-se, diga: Senhor, em teu nome eu ordeno que toda ansiedade, medo e preocupação saiam da minha mente. Eu descanso em Ti, porque sei que estás no controle. Confie no poder de Deus. Jesus dormia porque sabia que nada fugia do controle do Pai.
você também pode descansar com essa certeza. Nenhum problema é maior que o poder de Deus, a promessa de Deus para você. A palavra de Deus diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Essa promessa é para você. Se você crê, antes de dormir hoje, faça essa oração e confie que Deus está no controle. No próximo tópico, vamos falar sobre a oração de intercessão de Jesus por Pedro e como ela pode fortalecer sua fé nos momentos de fraqueza. Não pare agora, porque essa revelação pode mudar sua vida. A oração de intercessão de Jesus por Pedro. Você já sentiu que sua fé estava fraca? Como se estivesse prestes a cair, como se tudo o que acreditava estivesse desmoronando diante dos seus olhos? Se você já passou por isso, saiba que Jesus já orou por você, assim como orou por Pedro, no momento mais difícil de sua vida. Pouco antes de ser preso, Jesus fez uma declaração impressionante a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. Essa passagem nos revela algo muito poderoso. Jesus intercede por nós quando estamos prestes a cair. O ataque espiritual contra Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele era forte, corajoso e impulsivo. No entanto, Jesus sabia que ele enfrentaria uma grande prova de fé. Ele alertou Pedro de que Satanás queria derrubá-lo, queria fazê-lo fracassar. E aqui está um detalhe importante. O diabo precisou pedir permissão para atacar Pedro. Isso significa que nada acontece na sua vida sem que Deus esteja ciente. Se você está passando por lutas, saiba que Deus continua no controle. Mas o mais impressionante é que, em vez de impedir que Pedro fosse testado, Jesus fez algo ainda mais poderoso. Ele orou por Pedro. Isso nos ensina que a oração de Jesus tem o poder de nos sustentar, mesmo nos momentos em que pensamos que não vamos suportar. Quando sua fé estiver fraca, lembre-se disto. Jesus já orou por você. Assim como intercedeu por Pedro, Jesus já orou para que sua fé não desfaleça. Ele sabe das lutas que você enfrenta e está ao seu lado, te sustentando. Sua queda não define seu destino, Pedro. Mesmo depois dessa advertência, negou Jesus 3 vezes. Mas o que aconteceu depois? Ele chorou amargamente, se arrependeu e, mais tarde, se tornou um dos maiores líderes da igreja. Talvez você tenha falhado, tenha se sentido fraco ou até mesmo duvidado da sua fé. Mas isso não define quem você é para Deus. O que importa não é quantas vezes você caiu, mas se você se levanta e continua confiando em Jesus. A oração é sua maior defesa. Se Jesus, o Filho de Deus, orava constantemente para permanecer firme, quanto mais nós precisamos da oração para fortalecer nossa fé. Se você sente que sua fé está fraca, antes de dormir, faça essa oração. Senhor, fortalece minha fé. Sei que há momentos em que sou fraco, mas confio que tu me sustentas. Oro para que, assim como Pedro, eu possa me levantar e continuar caminhando contigo. Agora, escreva nos comentários: Jesus sustenta minha fé. Essa declaração é um ato de fé. Escreva e creia que Jesus já está intercedendo por você. No próximo tópico, falaremos sobre o segredo da oração constante e como isso pode transformar sua vida. Fique comigo até o final, pois cada revelação está trazendo você para mais perto da presença de Deus. O segredo da oração constante. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão tão forte com Deus? Como se suas orações fossem imediatamente ouvidas e respondidas? Será que existe um segredo para isso? Sim, existe, e a resposta está na oração constante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia nos dá uma orientação poderosa: orai sem cessar. Mas como é possível orar sem cessar? Será que Deus espera que passemos 24 horas por dia ajoelhados, com as mãos levantadas? Não.
A oração constante não significa apenas palavras ditas repetidamente, mas sim um estado de espírito, um estilo de vida de conexão com Deus, Jesus e a vida de oração. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos que ele estava sempre em oração. Antes de tomar decisões, ele orava. Antes de operar milagres, ele orava. Antes de enfrentar qualquer batalha, ele se preparava com a oração. Em Lucas 5,16, vemos que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso nos ensina que a oração precisa ser um hábito e não apenas um recurso de emergência. Muitas vezes, só buscamos a Deus quando estamos em apuros, mas a verdade é que a oração deve ser o oxigênio da nossa vida espiritual. Como praticar a oração constante? Comece o dia com oração. Ao acordar, antes de pegar o celular ou pensar nos problemas do dia, faça uma oração e entregue seu dia a Deus. Ore em todo momento. Não limite a oração a um horário específico. Converse com Deus ao longo do dia, enquanto trabalha, dirige, cozinha ou estuda. Ore antes de dormir. Muitas pessoas passam o dia ocupadas e à noite sentem um vazio. Antes de deitar-se, fale com Deus, agradeça pelo dia e entregue seus pensamentos e preocupações a Ele. Use versículos na sua oração. A palavra de Deus é viva. Quando você ora declarando versículos bíblicos, está liberando promessas sobre sua vida. No próximo tópico, vamos falar sobre a importância de agradecer em oração e como isso pode abrir portas sobrenaturais na sua vida. A importância de agradecer em oração. Você já percebeu que muitas orações são apenas pedidos? Senhor, me dá isso. Deus, resolve aquilo. Pai, eu preciso de uma resposta. Mas será que esse é o único propósito da oração? Na verdade, existe um segredo que muitos ignoram: o poder da gratidão na oração. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso significa que agradecer a Deus não é uma opção, é um princípio espiritual que libera bênçãos sobre nossa vida. Jesus e o poder da gratidão. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos que ele sempre começava suas orações agradecendo ao Pai, antes mesmo de receber a resposta. Antes de multiplicar os pães e peixes para alimentar uma multidão, Jesus agradeceu. Mateus 15:36. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus agradeceu. João 11:41. Na última ceia, ele tomou o pão e agradeceu. Lucas 22:19. Isso nos ensina um princípio poderoso. A gratidão antecipa o milagre. Muitas vezes ficamos tão focados no que ainda não temos que esquecemos de agradecer pelo que já temos. Mas Deus quer que cultivemos um coração grato, pois a gratidão abre portas no mundo espiritual. Como transformar sua oração com gratidão? Agradeça antes de pedir. Antes de apresentar suas necessidades a Deus, comece agradecendo pelo que Ele já fez. Isso demonstra fé e reconhecimento. Agradeça mesmo nas dificuldades. Pode parecer difícil, mas a Bíblia nos ensina que devemos dar graças em todas as circunstâncias. Quando agradecemos, mesmo sem entender, estamos declarando: Senhor, eu confio em Ti. Agradeça antes de dormir. Antes de se deitar, faça uma oração apenas de gratidão. Agradeça pelo dia, pelas pequenas bênçãos, pela vida, pela proteção. Você verá como seu coração ficará em paz. Agora faça esse compromisso. Escreva nos comentários: Senhor, eu te agradeço por tudo. Essa declaração mostra que você confia em Deus independente das circunstâncias. No próximo tópico, vamos falar sobre a oração que cura e como Jesus nos ensina a buscar a cura divina através da fé. Não saia ainda, porque cada revelação está trazendo você mais perto do poder da oração. A oração que cura. Você já sentiu o peso de uma enfermidade no seu corpo ou na vida de alguém que ama?
Já se perguntou por que algumas pessoas são curadas e outras não? Será que existe um segredo na oração de cura? A Bíblia nos revela que Jesus nunca negou cura a ninguém. Toda pessoa que chegou até ele com fé recebeu um milagre. Em Mateus 8, 16, 17, vemos um momento impressionante. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso significa que Jesus já carregou suas dores e enfermidades na cruz. Você não precisa aceitar a doença como algo definitivo. Existe poder na oração de cura. O segredo da oração de cura, orar com fé. Jesus sempre fazia uma pergunta antes de curar alguém. Você crê que eu posso fazer isso? Mateus 9, 28. A fé é o elemento essencial para receber a cura. Não se trata de achar que pode acontecer, mas de ter a certeza de que Deus tem poder para curar. Declarar a palavra de Deus. A Bíblia é cheia de promessas de cura. Quando você ora declarando a palavra, está ativando as promessas de Deus na sua vida. Exemplo de oração poderosa. Senhor, tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Isaías 53, 5. Eu rejeito essa enfermidade e recebo a tua cura em nome de Jesus. Perseverar na oração, nem sempre a cura acontece imediatamente. Algumas vezes, Deus nos ensina a confiar e a perseverar. A Bíblia nos fala sobre o caso de um cego em Betsaida, que Jesus tocou uma vez e ele viu parcialmente. Jesus orou novamente e só então sua visão foi restaurada completamente. Marcos 8, 22, 25. Isso nos ensina que se você ainda não recebeu a cura, continue orando. Deus está agindo. No próximo tópico, vamos falar sobre como Jesus venceu a tentação no deserto e como a oração pode te fortalecer contra as investidas do inimigo. Não saia agora, porque Deus está te conduzindo a um novo nível espiritual. Jesus no deserto, a oração como arma contra a tentação. Você já se sentiu espiritualmente fraco, como se estivesse sendo atacado por tentações que parecem impossíveis de vencer? A boa notícia é que Jesus nos deixou um exemplo poderoso de como vencer qualquer tentação, e o segredo está na oração. A Bíblia nos conta que, antes de iniciar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou e orou por 40 dias. E foi nesse momento que Satanás tentou atacá-lo. Mateus 4, 1, 11. Isso nos ensina algo muito importante. O inimigo sempre tentará nos atingir quando estamos nos fortalecendo espiritualmente. Mas mesmo enfraquecido fisicamente, Jesus venceu todas as tentações usando a palavra de Deus e a oração. 3 armas que Jesus usou para vencer a tentação. A palavra de Deus. Toda vez que Satanás tentava enganar Jesus, ele respondia com a Escritura. Está escrito. Mateus 4, 4, 7 e 10. Isso significa que, quando estamos em oração, devemos usar a Bíblia como nossa defesa. Se você luta contra tentações, comece a memorizar versículos e orar declarando a palavra. A oração e o jejum. Jesus não enfrentou o deserto sem preparo. Ele passou 40 dias em oração e jejum. Isso nos ensina que a oração nos fortalece para vencer qualquer ataque do inimigo. Se você sente que sua vida espiritual está fraca, talvez seja a hora de dedicar mais tempo à oração e, se possível, ao jejum. A resistência espiritual, Satanás, tentou convencer Jesus a desistir de seu propósito. Mas ele permaneceu firme. A Bíblia nos ensina em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste em oração, o inimigo não tem poder sobre sua vida. Agora declare sua vitória. Escreva nos comentários, eu resisto ao inimigo em nome de Jesus. Isso é um ato de fé. Ao declarar, você está dizendo ao mundo espiritual que não será derrotado.
No próximo tópico, vamos falar sobre o poder do nome de Jesus na oração e como isso pode transformar sua vida espiritual. Não perca essa revelação. O poder do nome de Jesus na oração. Você já percebeu que o nome de Jesus está presente em todas as orações poderosas. Mas será que você entende o verdadeiro poder que existe ao invocar esse nome? A Bíblia nos ensina em Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Isso significa que o nome de Jesus tem autoridade sobre tudo. Por que orar em nome de Jesus é tão poderoso? O nome que expulsa o mal, Jesus, disse em Marcos 16, 17, em meu nome expulsarão demônios. Quando você ora em nome de Jesus, o inferno treme e o mal precisa sair da sua vida. Se você sente que há opressões espirituais ao seu redor, comece a orar com autoridade, declarando o nome de Jesus, o nome que traz cura. A Bíblia nos mostra em Atos 3:6 que Pedro e João curaram um homem paralítico dizendo: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso prova que o nome de Jesus libera cura sobrenatural. Se você precisa de cura, ore assim: em nome de Jesus, eu recebo a minha cura, pois todo o poder está em seu nome. O nome que abre portas, Jesus declarou em João 14:13, 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso significa que, quando você ora em nome de Jesus, portas se abrem no mundo espiritual. No próximo tópico, vamos falar sobre a oração de Jesus na cruz e como ela nos ensina a liberar perdão e experimentar a verdadeira paz. Fique comigo até o final. A oração de Jesus na cruz, o poder do perdão na oração. Você já teve dificuldade para perdoar alguém? Já sentiu que algumas feridas são profundas demais para serem esquecidas? Jesus nos ensinou o maior exemplo de perdão enquanto estava na cruz. Mesmo sendo injustamente condenado, humilhado e crucificado, ele orou pelos seus inimigos e liberou palavras que mudaram a história da humanidade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso é extraordinário. No momento de maior dor, quando qualquer um de nós poderia clamar por justiça, Jesus escolheu o caminho do perdão. Mas por que o perdão é tão importante na oração? O perdão nos liberta. Muitas pessoas oram, mas não recebem respostas porque ainda carregam ressentimentos no coração. Jesus nos ensinou em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Isso significa que se queremos que Deus ouça nossas orações, precisamos primeiro liberar perdão. O perdão abre portas espirituais. A falta de perdão é como um peso que nos impede de crescer espiritualmente. Mas quando perdoamos, Deus libera bênçãos que estavam travadas. Muitas vezes a cura, a prosperidade e a paz que buscamos estão do outro lado do perdão. O perdão nos torna mais parecidos com Jesus. Se queremos viver como Jesus viveu, precisamos perdoar como Ele perdoou. Mesmo que seja difícil, precisamos tomar a decisão de liberar o perdão, confiando que Deus trará cura para nosso coração. Se você deseja que Deus te ajude a perdoar, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho perdoar. Essa declaração tem poder. Você estará liberando seu coração para receber cura, paz e novas respostas de oração. No próximo tópico, vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus na oração e receber direção divina para a sua vida. Não perca essa revelação. Como ouvir a voz de Deus na oração? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ouvir a voz de Deus com tanta clareza, enquanto outras oram e sentem apenas silêncio? A verdade é que Deus sempre fala, mas nem sempre estamos ouvindo.
A Bíblia nos ensina em Jeremias 33:3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que Deus deseja falar com você. Mas para ouvir sua voz, precisamos entender alguns princípios espirituais. O silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes achamos que Deus não está respondendo porque esperamos uma resposta imediata. Mas o silêncio de Deus pode significar: espere, o tempo certo ainda não chegou. Confie, Deus já está agindo, mesmo que você não veja. Aproxime-se mais. Ele quer que você busque mais intimidade antes de revelar algo. Deus fala de diferentes formas. Você pode ouvir a voz de Deus através de a Bíblia. A palavra de Deus é sua principal voz. Muitas respostas já estão nas Escrituras. A paz no coração. Deus nos guia através da paz interior. Se algo gera inquietação, pode ser um sinal para esperar. Circunstâncias. Deus abre e fecha portas para nos direcionar. Pessoas usadas por Ele. Conselhos de servos de Deus podem ser uma resposta divina. O Espírito Santo. Quando oramos e buscamos sua presença, o Espírito Santo sussurra verdades ao nosso coração. Aprenda a discernir a voz de Deus. O inimigo também tenta falar para nos enganar. Por isso, é importante testar se a voz que ouvimos está alinhada com a palavra de Deus. A fé que move montanhas, a oração acompanhada de fé. Você já fez uma oração sem ter certeza de que seria respondida? Ou já pediu algo a Deus, mas no fundo duvidou se realmente aconteceria? Se sua resposta for sim, você não está sozinho. Muitas pessoas oram, mas não acreditam de verdade que Deus fará o impossível. Mas Jesus nos ensina algo poderoso em Marcos 11, 23, 24. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso significa que a oração sem fé não tem poder. Mas a oração com fé pode mover montanhas. O que significa mover montanhas? Na Bíblia, a palavra montanha simboliza grandes desafios, problemas impossíveis e obstáculos intransponíveis. Ou seja, Deus está dizendo que se você orar com fé verdadeira, nenhum problema será grande demais para Ele resolver. Como ativar a fé na sua oração? Declare a palavra de Deus. A fé cresce quando meditamos na Bíblia. Quando você ora declarando as promessas de Deus, está ativando sua fé. Exemplo: Senhor, tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Eu escolho crer que meu milagre já está a caminho. Não aceite a dúvida. O inimigo sempre tentará semear dúvidas no seu coração. Mas lembre-se, a fé vem de Deus e a dúvida vem do diabo. Se você sente que sua fé está fraca, ore assim: Senhor, aumenta a minha fé. Haja como se já tivesse recebido Jesus. Disse em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Ou seja, não espere ver para crer. Creia primeiro. Escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Quando você declara sua fé, está liberando poder no mundo espiritual. No próximo tópico, vamos falar sobre a relação entre oração e o Espírito Santo, e como ele pode guiar suas palavras quando você não souber o que dizer. A oração e o Espírito Santo, como ele nos ensina a orar. Você já sentiu que não sabia o que dizer na oração? Já passou por momentos em que as palavras simplesmente não vinham, mas seu coração estava cheio de sentimentos que você não conseguia expressar? Se sim, saiba que o Espírito Santo está pronto para interceder por você. A Bíblia nos revela um segredo poderoso em Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não encontra palavras, o Espírito Santo ora por você.
Como o Espírito Santo nos ajuda na oração? Ele nos dá palavras certas. Jesus disse em Lucas 12:12, porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Ou seja, quando você não sabe o que orar, peça ao Espírito Santo que te guie. Ele colocará as palavras certas em seu coração. Ele intercede por nós diante do Pai. O Espírito Santo não apenas nos ensina a orar, mas também leva nossas orações a Deus de maneira perfeita e alinhada com a vontade divina. Se você sente que sua oração não está sendo eficaz, ore assim: Espírito Santo, intercede por mim. Toca meu coração e me ensina a orar segundo a vontade do Pai. Ele nos fortalece espiritualmente. A oração cheia da presença do Espírito Santo nos renova, traz paz e nos fortalece para enfrentar qualquer batalha. No próximo tópico, vamos falar sobre a importância de orar pelos inimigos e como isso pode libertar seu coração de todo o peso espiritual. Não perca essa revelação. Oração pelos inimigos. O segredo da verdadeira liberdade. Você já foi injustiçado por alguém? Já sentiu raiva ou mágoa de alguém que te feriu profundamente? A reação natural do ser humano é querer revidar, mas Jesus nos ensina um caminho completamente diferente: orar por aqueles que nos perseguem. Em Mateus 5:44, ele disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso pode parecer difícil, mas é um segredo poderoso para alcançar a verdadeira liberdade espiritual. Por que devemos orar pelos nossos inimigos? A oração nos liberta do rancor. Guardar mágoa é como carregar um peso desnecessário. Quando oramos pelos nossos inimigos, Deus cura nosso coração e nos ensina a viver em paz. O perdão traz respostas de oração. Em Marcos 11:25, Jesus nos ensina que se queremos que nossas orações sejam respondidas, precisamos perdoar aqueles que nos machucaram. Se você sente que suas orações não estão sendo ouvidas, pergunte-se: será que há alguém que ainda não perdoei? Deus é o juiz, não nós. Em Romanos 12:19, a Bíblia nos ensina: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que não precisamos carregar o fardo de querer justiça com nossas próprias mãos. Deus é justo e cuidará de todas as coisas. Como orar pelos inimigos? Peça a Deus que abençoe essa pessoa. Ore para que ela tenha um encontro com Jesus. Liberte seu coração de qualquer rancor. Se você deseja se libertar completamente de qualquer ressentimento, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho amar e perdoar. Essa é uma oração de fé. O perdão libera bênçãos sobre sua vida. No próximo tópico, vamos falar sobre a oração de Ana e como sua persistência em oração trouxe um grande milagre. Não perca essa lição poderosa. A oração de Ana, a persistência que traz milagres. Você já orou por algo durante muito tempo e parece que Deus não responde? Já sentiu que suas lágrimas não estão sendo vistas por Ele? Se sim, você precisa conhecer a história de Ana, uma mulher que persistiu em oração até ver seu milagre acontecer. A Bíblia nos conta em 1 Samuel 1 que Ana era uma mulher estéril e sofria constantemente, pois sua rival, Penina, zombava dela por não ter filhos. Mas ao invés de desistir, Ana tomou a melhor decisão. Ela foi ao templo e derramou seu coração diante do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. De 1 Samuel 1:10. Ana não fez uma oração qualquer. Ela orou com intensidade, com sinceridade, com fé. O que podemos aprender com a oração de Ana? O choro na presença de Deus tem poder. Ana não guardou sua dor. Ela derramou tudo diante do Senhor. Muitas vezes tentamos suportar sozinhos, mas Deus quer que entreguemos nossas dores a Ele. Se há algo que te faz sofrer, ore com sinceridade. Deus vê cada lágrima. Faça um compromisso com Deus.
Ana fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei a ti todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Isso significa que Ana não queria um filho apenas para si mesma, mas para a glória de Deus. Quando oramos por algo, precisamos perguntar: meu pedido está alinhado com o propósito de Deus? A resposta vem no tempo certo. Depois de orar, Ana voltou para casa e sua fisionomia já não era a mesma. Ela ainda não tinha visto o milagre, mas já tinha certeza de que Deus estava agindo. Pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Essa declaração mostra que você confia em Deus mesmo antes do milagre acontecer. No próximo tópico, vamos falar sobre o segredo da oração de madrugada e como isso pode abrir portas espirituais na sua vida. Não pare agora, Deus tem algo poderoso para te revelar. O segredo da oração de madrugada. O momento de intimidade com Deus. Você já sentiu um desejo profundo de orar durante a madrugada? Já percebeu que muitos homens e mulheres de Deus tinham o hábito de buscar ao Senhor nesse período? A verdade é que a madrugada é um tempo especial de intimidade com Deus. Há um mistério espiritual poderoso para aqueles que se levantam quando tudo está em silêncio para buscar a presença do Senhor. A Bíblia nos ensina em Salmos 63:6. Quando me deito, lembro-me de ti. Durante as vigílias da noite, medito em ti. E também em Marcos 1:35, vemos que Jesus tinha o costume de orar de madrugada. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Se o próprio Filho de Deus escolheu esse horário para buscar o Pai, isso significa que há um poder especial na oração de madrugada. Por que a oração de madrugada é tão poderosa? É um momento de menos distrações. Durante o dia, somos bombardeados com preocupações e atividades, mas, na madrugada, há silêncio e tranquilidade para ouvir a voz de Deus. É um tempo de batalha espiritual. A Bíblia nos diz em Mateus 13:25 que enquanto os homens dormiam, o inimigo semeava joio no meio do trigo. Isso significa que muitas batalhas espirituais acontecem à noite, mas aqueles que oram na madrugada estão espiritualmente vigilantes. Deus honra aqueles que sacrificam o sono por Ele. Buscar a Deus de madrugada é um ato de sacrifício e amor. Ele vê esse esforço e responde com revelações profundas e bênçãos espirituais. Como praticar a oração de madrugada? Escolha um horário e coloque um despertador. Comece com 10 ou 15 minutos e vá aumentando com o tempo. Ore em voz alta, medite na palavra e adore ao Senhor. Fale com Deus como um amigo, ouvindo o que Ele tem a dizer. Se você deseja buscar a Deus de madrugada, escreva nos comentários: Senhor, eu me levantarei para te buscar. Essa declaração mostra sua disposição para crescer espiritualmente. No próximo tópico, vamos falar sobre como Jesus orava antes dos milagres e como você pode aplicar esse princípio na sua vida. Não perca essa revelação poderosa. Jesus e a oração antes dos milagres. O segredo para viver o sobrenatural. Você já percebeu que Jesus sempre orava antes de realizar milagres? Ele não apenas curava, libertava e ressuscitava mortos. Ele orava antes de cada grande manifestação do poder de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Se queremos ver milagres em nossa vida, precisamos aprender a orar como Jesus orava. Em João 11:41-42, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus fez algo impressionante. Ele não apenas ordenou que Lázaro saísse do túmulo, mas primeiro orou ao Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. E então, depois de orar, ele declarou o milagre. Lázaro, vem para fora. Isso nos ensina 3 princípios sobre a oração antes dos milagres. A oração deve vir antes da manifestação do poder. Jesus não esperava ver para crer.
Ele já orava com gratidão antes mesmo do milagre acontecer. Se você está esperando um milagre, comece a agradecer a Deus antes mesmo de vê-lo. A oração libera a autoridade espiritual. Antes de multiplicar os pães e peixes, Jesus pegou os alimentos, olhou para o céu e orou. Mateus 14:19. Isso significa que a oração não apenas pede um milagre, ela ativa o milagre. A oração alinha nossa vontade com a de Deus. Jesus orava antes dos milagres, porque sabia que tudo deveria acontecer segundo a vontade do Pai. Se queremos ver milagres, precisamos aprender a orar pedindo que Deus faça tudo conforme seu propósito e seu tempo. No próximo tópico, vamos falar sobre a importância do jejum na oração e como essa prática pode liberar um novo nível espiritual na sua vida. Não perca essa revelação. Oração e jejum, o segredo para uma vida espiritual poderosa. Você já sentiu que suas orações não estavam tendo efeito? Já se perguntou por que algumas pessoas experimentam um nível mais profundo de intimidade com Deus? A resposta pode estar no poder do jejum. Jesus nos revelou esse segredo quando disse: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Mateus 17:21. Isso significa que há batalhas espirituais que só podem ser vencidas quando combinamos a oração com o jejum. O que é o jejum e por que ele fortalece a oração? O jejum não é apenas ficar sem comer, mas é um ato de consagração e dependência total de Deus. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério e foi fortalecido para vencer as tentações do inimigo. Mateus 4:2. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei. Êxodo 34:28. Daniel jejuou 21 dias e, ao final desse período, recebeu uma grande revelação. Daniel 10:2-3. Isso nos ensina que o jejum abre portas espirituais e nos aproxima de Deus de uma forma sobrenatural. Benefícios do jejum na oração. Fortalece o espírito e enfraquece a carne. Quando jejuamos, nossa carne se torna mais fraca, mas nosso espírito se fortalece para ouvir a voz de Deus. Libera poder espiritual. O jejum nos dá autoridade para quebrar cadeias espirituais e vencer batalhas que parecem impossíveis. Acelera respostas de oração. Em Daniel 9:3, vemos que Daniel jejuou e Deus respondeu sua oração rapidamente. Se você deseja experimentar um novo nível espiritual, comece a praticar o jejum. Como iniciar o jejum? Escolha um propósito claro para jejuar. Comece com jejuns curtos, 6 a 12 horas, e aumente com o tempo. Durante o jejum, ore e leia a palavra. Não é apenas sobre deixar de comer, mas sobre buscar a Deus. Termine o jejum agradecendo e louvando ao Senhor. Se você deseja viver esse poder, escreva nos comentários: "Senhor, ensina-me a jejuar." Essa decisão pode transformar sua vida espiritual para sempre. No próximo tópico, vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo e como a persistência na oração pode liberar grandes milagres. Não pare agora, Deus tem mais para te revelar. A parábola do juiz iníquo, a persistência na oração. Você já orou por algo durante muito tempo e não viu resposta? Já sentiu vontade de desistir porque parecia que Deus estava em silêncio? Se sim, então essa parábola que Jesus contou pode transformar sua forma de orar. Em Lucas 18:1-8, Jesus contou a história de uma viúva que precisava de justiça. Ela foi até um juiz insistente e continuamente pedindo que ele julgasse sua causa. O juiz, que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas, ignorou seu pedido por um tempo. Mas como ela não desistia, ele finalmente atendeu ao seu pedido, só para que ela parasse de insistir. E então Jesus concluiu a parábola dizendo: "Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça demorado em atendê-los?" Lucas 18:7.
Essa parábola nos ensina 3 lições poderosas sobre a persistência na oração. Deus ouve a oração dos persistentes. Se até um juiz injusto foi movido pela insistência daquela viúva, quanto mais Deus, que é um pai amoroso, atenderá aos seus filhos. Jesus quer que saibamos que não devemos desistir de orar, mesmo quando a resposta parece demorada. A demora de Deus não significa não. Muitas vezes, Deus nos ensina através do tempo de espera. Ele não está nos ignorando, mas está preparando o melhor para nós. Se sua resposta ainda não chegou, continue orando. O verdadeiro teste da fé é continuar crendo sem ver Jesus. Termina essa parábola com uma pergunta desafiadora. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Isso significa que a fé verdadeira é aquela que continua firme, mesmo quando não há sinais visíveis de resposta. Se você está esperando uma resposta de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu continuarei orando. Essa declaração mostra que você não vai desistir, porque sabe que Deus é fiel. No próximo tópico, vamos falar sobre o poder da oração em família e como orar juntos pode transformar seu lar. Fique comigo, pois cada ensinamento está te levando para mais perto de uma vida de oração poderosa. O poder da oração em família, como transformar seu lar com a oração. Você já percebeu como muitas famílias estão sendo destruídas por brigas, desentendimentos e falta de amor? O inimigo sabe que a família é um projeto de Deus, por isso ele tenta semear divisão. Mas há uma arma poderosa que pode restaurar e fortalecer qualquer lar: a oração em família. A Bíblia nos ensina em Mateus 18, 19 e 20. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso significa que quando a família ora unida, Deus se manifesta no lar. Benefícios da oração em família. Traz proteção espiritual para o lar. A oração cria um muro de proteção contra ataques do inimigo. Um lar que ora junto está coberto pelo sangue de Jesus. Restaura relacionamentos quebrados. Muitos conflitos dentro de casa poderiam ser resolvidos se as pessoas simplesmente orassem juntas. A oração quebra barreiras e traz perdão. Ensina as próximas gerações a confiar em Deus. Pais que oram com seus filhos estão plantando sementes de fé que irão acompanhá-los por toda a vida. Como começar a orar em família? Escolha um horário para orar juntos, antes de dormir pela manhã ou após uma refeição. Comece com orações curtas e simples. Leiam um versículo da Bíblia antes da oração. Cada membro da família pode fazer um pedido de oração. Se sua família ainda não tem o hábito de orar junta, seja você o primeiro a tomar essa iniciativa. Se você deseja que Deus transforme sua casa através da oração, escreva nos comentários: Minha família pertence ao Senhor. Essa declaração é um compromisso espiritual para trazer a oração para dentro do seu lar. No próximo tópico, vamos falar sobre como orar com os salmos pode trazer paz e respostas de Deus para a sua vida. Não pare agora, pois Deus está te levando para um novo nível espiritual. Orando com os salmos, como encontrar paz e direção na palavra de Deus? Você já passou por momentos em que não sabia o que dizer na oração? Já se sentiu tão sobrecarregado que as palavras simplesmente não saíam? A boa notícia é que Deus já nos deixou orações prontas na Bíblia. Os Salmos são um verdadeiro manual de oração, cheios de palavras que expressam dor, alegria, gratidão e clamor por ajuda. A Bíblia nos ensina em Salmos 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso significa que quando oramos com os Salmos, estamos trazendo luz para a nossa vida. Porque os salmos são tão poderosos na oração. Eles expressam todas as emoções humanas. Davi e outros salmistas escreveram suas orações em momentos de desespero,
alegria, arrependimento e vitória. Isso significa que há um salmo para cada situação da sua vida. Eles fortalecem a fé. Muitos salmos falam sobre confiança e esperança em Deus, o que nos ajuda a lembrar que Ele sempre está no controle. Eles são promessas vivas de Deus. Os salmos estão cheios de promessas de proteção, provisão e livramento. Quando os usamos na oração, estamos declarando as verdades de Deus sobre nossa vida. Como orar com os salmos? Escolha um salmo que represente o que você está sentindo. Leia em voz alta como uma oração pessoal. Substitua algumas palavras para tornar a oração ainda mais pessoal. Alguns salmos para momentos específicos. Para proteção, Salmo 91. Para tempos de angústia, Salmo 23. Para gratidão, Salmo 100. Para pedir perdão, Salmo 51. Para buscar direção, Salmo 37. Se você deseja fortalecer sua vida de oração, comece a usar os salmos todos os dias. Escreva nos comentários: a palavra de Deus é minha luz. Essa declaração mostra que você confia que a Bíblia é a resposta para todas as áreas da sua vida. No próximo tópico, vamos falar sobre a poderosa oração de Davi e como um coração quebrantado pode atrair o favor de Deus. Fique comigo, pois cada ensinamento está te aproximando mais da presença do Senhor. A oração de Davi, o poder de um coração quebrantado. Você já sentiu que falhou com Deus? Já teve momentos em que pensou que Ele não poderia mais te perdoar? Se sim, então a oração de Davi pode mudar sua vida. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Mas ele também cometeu erros graves. No entanto, o que diferenciava Davi era o seu coração quebrantado diante do Senhor. Após seu pecado com Batseba, Davi escreveu um dos salmos mais profundos de arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51:10. Essa oração nos ensina 3 verdades poderosas sobre arrependimento e restauração. Deus não resiste a um coração sincero. Em Salmo 51:17, Davi declara: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso significa que Deus não está buscando perfeição, mas sinceridade. Se você falhou, não fuja da presença de Deus. Vá até Ele com um coração sincero e peça perdão. O arrependimento traz renovação espiritual. Davi não apenas pediu perdão, mas pediu que Deus renovasse seu espírito. Muitas vezes sentimos o peso do pecado porque não deixamos Deus nos restaurar completamente. Se você deseja um novo começo, peça a Deus que renove seu coração. Deus pode transformar qualquer erro em um testemunho. Davi pecou, mas depois se tornou um dos maiores reis e adoradores da Bíblia. Isso prova que Deus não desiste de nós. Ele pode transformar qualquer falha em um testemunho de graça e restauração. Se você deseja um coração renovado, escreva nos comentários: Senhor, cria em mim um coração puro. Essa oração atrai o favor de Deus e traz restauração para a sua vida. No próximo tópico, vamos falar sobre como a oração pode nos ajudar a liberar perdão e viver uma vida leve e cheia da paz de Deus. Não pare agora, pois cada revelação está te levando a um novo nível espiritual. A oração e o perdão. Como liberar o coração e viver em paz. Você já sentiu dificuldade em perdoar alguém? Já carregou um peso no coração por muito tempo, sem saber como se livrar dele? Se sim, então você precisa entender como a oração pode te ajudar a liberar perdão e viver uma vida leve. Jesus nos ensinou algo muito sério, em Mateus 6, 14, 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso significa que o perdão não é uma escolha, é um mandamento. Mas como perdoar quando a dor ainda é grande? O perdão começa na oração.
Talvez você ainda não consiga perdoar de coração, mas comece orando por aquela pessoa. Jesus nos ensinou em Mateus 5,44: orai pelos que vos perseguem. Quando oramos, Deus muda nosso coração e nos ajuda a liberar perdão. Perdoar não é esquecer, mas entregar a Deus. Perdoar não significa que o que fizeram com você foi certo. Significa que você decidiu entregar a justiça nas mãos de Deus. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Quando perdoamos, soltamos o peso da mágoa e deixamos Deus agir. O perdão libera bênçãos espirituais. Muitas orações não são respondidas porque ainda há rancor no coração. Mas quando perdoamos, removemos as barreiras que impedem as bênçãos de Deus. Se você deseja viver uma vida livre, comece hoje a orar e pedir a Deus para te ajudar a perdoar. Se você deseja que Deus te ajude a liberar perdão, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho perdoar. Essa oração tem poder. Quando declaramos o perdão, abrimos caminho para que Deus cure nosso coração e traga paz. No próximo tópico, vamos falar sobre a batalha espiritual e como a oração nos protege contra os ataques do inimigo. Não pare agora, pois Deus está te levando para um novo nível espiritual. Oração e batalha espiritual. Como se proteger dos ataques do inimigo? Você já sentiu que estava sendo atacado espiritualmente? Já passou por momentos em que tudo parecia dar errado, como se houvesse uma força invisível tentando te derrubar? A verdade é que existe uma guerra espiritual acontecendo todos os dias, e a oração é nossa arma mais poderosa para vencer essa batalha. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que muitos dos problemas que enfrentamos têm uma raiz espiritual. Mas a boa notícia é que Deus nos deu autoridade para vencer. Como usar a oração para vencer a batalha espiritual? Ore com autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus é uma arma contra as trevas. A Bíblia diz em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando oramos em nome de Jesus, o inimigo precisa recuar. Ore assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do mal contra minha vida, minha casa e minha família. Eu declaro que estou protegido pelo sangue do Cordeiro. Use a armadura de Deus. Em Efésios 6:13-17, a Bíblia nos ensina a nos vestir com a armadura espiritual. Capacete da salvação. Protege sua mente dos ataques do inimigo. Couraça da justiça. Mantém seu coração protegido. Cinturão da verdade, te faz permanecer firme na palavra de Deus. Escudo da fé, apaga as setas inflamadas do diabo. Espada do Espírito, a palavra de Deus, sua arma contra o mal. Calçados do Evangelho da paz, te mantém firme no caminho de Deus. Vista essa armadura todos os dias em oração. Clame pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo é a proteção mais poderosa que temos. Apocalipse 12:11 nos ensina: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Cubra sua vida, sua família e seu lar com o sangue de Jesus em oração. Se você deseja se fortalecer na batalha espiritual, escreva nos comentários: estou protegido pelo sangue de Jesus. Essa declaração tem poder. O inimigo não pode tocar em quem está coberto pela presença de Deus. No próximo tópico, vamos falar sobre a oração da viúva persistente e como insistir na oração pode trazer respostas incríveis de Deus. Não pare agora, pois cada ensinamento está te levando a um novo nível espiritual. A oração da viúva persistente. O poder de não desistir. Você já orou por algo durante muito tempo e pensou em desistir porque parecia que Deus não estava ouvindo?
Se sim, então você precisa conhecer a parábola da viúva persistente que Jesus contou para nos ensinar que nunca devemos desistir da oração. Em Lucas 18:8, Jesus disse: Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Na história, havia um juiz injusto que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Mas uma viúva insistia para que ele julgasse sua causa. No início, o juiz ignorou, mas como a viúva não parava de insistir, ele finalmente atendeu ao pedido dela. E então, Jesus concluiu com uma promessa poderosa. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, mesmo que pareça demorado em atendê-los? Lucas 18:7. O que essa parábola nos ensina? Deus honra aqueles que não desistem. Se até um juiz injusto atendeu uma viúva persistente, quanto mais Deus, que é um pai amoroso, atenderá aos seus filhos. Se você ainda não viu resposta, continue orando. Deus está ouvindo. A demora não significa não. A Bíblia diz que Deus parece demorar, mas Ele nunca se atrasa. Seu tempo é perfeito e Ele sempre responde na hora certa. Se sua oração ainda não foi atendida, Deus pode estar preparando algo maior do que você imagina. A fé verdadeira é aquela que continua mesmo sem ver Jesus. Termina a parábola com uma pergunta forte. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18:8. Isso significa que a oração persistente é a prova de uma fé verdadeira. Se você deseja ver o agir de Deus na sua vida, não desista da oração. Se você crê que Deus vai responder suas orações, escreva nos comentários: Senhor, eu não vou desistir. Essa declaração é uma prova de fé. Deus honra aqueles que continuam buscando a sua presença. No próximo tópico, vamos falar sobre como orar em tempos de angústia e encontrar paz em meio às dificuldades. Fique comigo, pois cada ensinamento está te aproximando mais do seu milagre. Orando em tempos de angústia. Como encontrar paz nas dificuldades? Você já se sentiu tão angustiado que nem conseguia orar? Já passou por momentos em que parecia que Deus estava distante e sua alma estava pesada? Se sim, saiba que Deus ouve até mesmo suas lágrimas. A Bíblia nos ensina em Salmos 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isso significa que nenhuma oração de desespero passa despercebida diante de Deus. O que fazer quando a angústia parece sufocar? Fale com Deus com sinceridade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não tinha medo de derramar suas emoções diante do Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Salmos 121. Você não precisa esconder sua dor. Deus quer ouvir sua oração sincera. Lembre-se das promessas de Deus. Quando a angústia vier, declare a palavra de Deus sobre sua vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Se você sente que está carregando um fardo pesado, entregue tudo a Deus em oração. Confie que Deus tem um propósito em cada luta. Muitas vezes não entendemos o motivo das provações, mas Deus usa até os momentos de dor para nos moldar e nos fortalecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Isso significa que essa dor que você sente não durará para sempre. Deus já preparou o seu alívio. Se você deseja entregar sua angústia a Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Essa declaração mostra que você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. No próximo tópico, vamos falar sobre a oração de Jabez e como orar por bênçãos pode mudar sua vida. Fique comigo, pois cada ensinamento está te levando para um novo nível espiritual. A oração de Jabez. Como pedir a bênção de Deus com ousadia, você já sentiu que sua vida está limitada, como se houvesse um bloqueio impedindo você de avançar. Se sim,
Então você precisa conhecer a oração de Jabés, uma oração curta, mas extremamente poderosa, que mudou completamente a história de um homem. 1 Crônicas 4:10 diz: Jabés clamou ao Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa oração nos ensina 3 princípios poderosos sobre como buscar a bênção de Deus. Deus deseja te abençoar. Jabés pediu uma bênção sem medo, e Deus atendeu ao seu pedido. Isso nos mostra que Deus tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. Salmos 35:27. Se você deseja ver mudanças em sua vida, peça a Deus com ousadia. Deus pode ampliar seus limites. Jabés pediu para que Deus alargasse suas fronteiras. Isso significa que você não precisa se conformar com uma vida limitada. Se há algo que está travando seu crescimento, ore e peça a Deus para abrir novos caminhos. A presença de Deus nos livra do mal. Jabés sabia que não bastava ter bênçãos materiais. Ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele e o livrasse do mal. Isso nos ensina que a maior bênção não é o que temos, mas a presença de Deus em nossa vida. Se você deseja que Deus amplie suas bênçãos, escreva nos comentários: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Essa declaração é um pedido de fé para que Deus traga crescimento e novas oportunidades para a sua vida. No próximo tópico, vamos falar sobre como Jesus orou pelos discípulos e como você pode orar pelas pessoas ao seu redor. Não pare agora, pois Deus tem mais para te revelar. Jesus e a oração. E pelos discípulos, o poder da intercessão. Você já sentiu o desejo de orar por alguém, mas não sabia exatamente como? Jesus nos deixou um exemplo poderoso de como interceder por aqueles que amamos. Antes de ser preso e ir para a cruz, ele fez uma das orações mais impactantes da Bíblia, intercedendo pelos seus discípulos. João 17:9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam dificuldades, então ele clamou ao Pai por proteção, santificação e unidade. Essa oração nos ensina 3 princípios poderosos sobre a intercessão. Orar por proteção sobre aqueles que amamos. Jesus orou para que Deus guardasse os discípulos do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. Isso significa que devemos orar constantemente por proteção sobre nossa família, amigos e irmãos em Cristo. Orar para que sejam fortalecidos espiritualmente. Jesus pediu que os discípulos fossem santificados pela verdade da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Se queremos que aqueles que amamos cresçam espiritualmente, precisamos interceder para que sejam fortalecidos na fé. Orar por unidade e amor entre os irmãos. Jesus sabia que o inimigo sempre tenta dividir o povo de Deus. Por isso, ele orou para que os discípulos fossem unidos. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17:21. Isso nos ensina que devemos orar para que haja união dentro da nossa casa, igreja e comunidade cristã. Se você deseja começar a interceder mais pelos outros, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar pelos meus irmãos. Essa oração mostra seu compromisso em ser um intercessor no reino de Deus. No próximo tópico, vamos falar sobre como a oração traz renovo espiritual e como você pode buscar um novo fôlego na presença de Deus. Não pare agora, pois Deus está te levando para um novo nível espiritual. Oração e renovo espiritual. Como receber novas forças de Deus? Você já se sentiu
cansado espiritualmente, como se sua fé estivesse fraca e sua conexão com Deus não fosse mais a mesma? Se sim, então você precisa saber que Deus tem um renovo preparado para você. A Bíblia nos ensina em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E isso significa que Deus quer restaurar sua força e renovar sua fé. Como buscar o renovo espiritual em oração? Reconheça que precisa do renovo de Deus. Muitas vezes, queremos ser fortes sozinhos, mas a verdadeira força vem de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Se você se sente espiritualmente esgotado, ore pedindo que Deus renove suas forças. Peça a Deus que reacenda o fogo do Espírito Santo. O cansaço espiritual muitas vezes vem porque nos afastamos da presença de Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Abacuque 3:2. Se você sente que sua fé esfriou, peça para Deus reacender o fogo do Espírito Santo em sua vida. Passe mais tempo em oração e na palavra. O renovo vem quando nos conectamos com Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se você deseja um renovo espiritual, escreva nos comentários: Senhor, renova minhas forças. Essa declaração é um passo de fé para que Deus derrame um novo fôlego sobre sua vida. No próximo tópico, vamos falar sobre como orar pelo seu propósito de vida e encontrar a direção de Deus para seus próximos passos. Fique comigo, pois Deus está prestes a liberar algo poderoso sobre sua vida. Oração pelo propósito de vida. Como encontrar a direção de Deus? Você já se perguntou: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Já sentiu que estava perdido, sem saber qual caminho seguir? A boa notícia é que Deus tem um plano perfeito para você. E a melhor maneira de descobrir esse propósito é através da oração. Jeremias 29:11 nos revela uma promessa poderosa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que você não está perdido. Deus já preparou um caminho e Ele quer revelar isso a você. Como orar para encontrar o propósito de Deus? Peça direção ao Senhor. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que quando buscamos a Deus, Ele nos guia para o caminho certo. Tenha paciência para ouvir a resposta. Muitas vezes, queremos que Deus revele tudo de uma vez, mas Ele nos mostra um passo de cada vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Seja paciente. Deus falará no tempo certo. Peça que Deus alinhe seus desejos ao propósito dele. Jesus nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Isso significa que precisamos pedir para que Deus nos guie de acordo com os planos dele, e não apenas segundo nossos próprios desejos. Se você quer viver o propósito de Deus, ore assim: Senhor, revela-me o teu propósito. Eu entrego meus planos a ti e confio que tu tens o melhor para a minha vida. Se você deseja encontrar e viver o propósito de Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos. Essa oração mostra que você está disposto a seguir a vontade de Deus. No próximo tópico, vamos falar sobre como a oração pode liberar milagres sobrenaturais na sua vida. Fique comigo, pois Deus tem algo poderoso para te revelar. Oração e milagres. Como liberar o sobrenatural de Deus na sua vida? Você já desejou ver um milagre em sua vida? Já se perguntou por que algumas pessoas experimentam o sobrenatural de Deus e outras não? A verdade é que Deus ainda faz milagres, mas para viver isso, precisamos aprender a orar com fé.
Mateus 21, 22 nos ensina: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Isso significa que a oração tem o poder de liberar milagres sobre sua vida. Como orar para viver milagres? Ore com fé inabalável. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6: "Sem fé é impossível agradar a Deus." Se você quer ver um milagre, precisa orar crendo que Deus pode fazer o impossível. Declare a palavra de Deus. Os maiores milagres na Bíblia aconteceram quando as pessoas declararam a palavra com autoridade. Jesus disse a Lázaro: "Lázaro, vem para fora." João 11:43. Pedro disse ao paralítico: "Levanta-te e anda." Atos 3:6. Isso significa que quando oramos declarando a palavra, estamos ativando o poder de Deus. Não duvide, mesmo que pareça impossível. Jesus disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível." E Mateus 17:20. Isso significa que o tamanho da sua fé não importa. O que importa é acreditar sem duvidar. Se você precisa de um milagre, ore assim: "Senhor, eu creio que Tu és o Deus do impossível. Eu declaro que o Teu poder está agindo na minha vida agora." Se você crê que Deus pode liberar milagres na sua vida, escreva nos comentários: "Senhor, eu creio no Teu poder." Essa declaração tem poder e ativa a sua fé. No próximo tópico, vamos falar sobre a importância da oração antes de dormir e em como isso pode transformar suas noites. Não pare agora, pois Deus está te levando para um nível mais profundo na fé. Oração antes de dormir. Como transformar suas noites com a presença de Deus? Você já foi dormir com a mente cheia de preocupações? Já sentiu que algo estava perturbando seu descanso? A verdade é que o momento antes de dormir é essencial para sua vida espiritual. Muitas batalhas acontecem à noite, mas Deus quer que você tenha paz e proteção enquanto descansa. Salmos 4:8 nos ensina: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro." Isso significa que Deus deseja te dar um sono tranquilo e restaurador. Por que orar antes de dormir? A oração antes de dormir protege sua mente e seu espírito. O inimigo tenta atacar quando estamos mais vulneráveis, mas a oração cria um escudo espiritual ao nosso redor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121:5. Se você tem insônia, pesadelos ou inquietação à noite, comece a orar antes de dormir e veja a diferença. A oração traz paz e renova suas forças. Muitas vezes, dormimos cansados porque carregamos preocupações desnecessárias. Mas a Bíblia nos ensina a lançar tudo sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A 1 Pedro 5:7. Quando oramos antes de dormir, entregamos tudo para Deus e descansamos sabendo que Ele está no controle. Deus pode falar com você enquanto você dorme. A Bíblia nos mostra que Deus muitas vezes fala em sonhos e revela coisas importantes durante a noite. Deus fala uma vez e até duas, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Jó 33:14-15. Isso significa que sua oração antes de dormir pode abrir caminho para revelações divinas. Como orar antes de dormir? Agradeça a Deus pelo dia que passou. Peça proteção para sua noite de sono. Entregue suas preocupações e peça paz ao Espírito Santo. Declare versículos de proteção, como o Salmo 91. Se você deseja dormir em paz todas as noites, ore assim: Senhor, eu te entrego minha noite, guarda meu coração e minha mente. Que tua presença esteja comigo enquanto durmo e que eu descanse seguro em ti. Amém. Se você deseja que Deus transforme suas noites, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego meu descanso a ti. Essa declaração mostrará que você confia que Deus é sua segurança durante a noite.
No próximo tópico, vamos falar sobre a última oração de Jesus e o que podemos aprender com suas palavras antes da cruz. Não pare agora, pois Deus está te levando para um novo nível espiritual. A última oração de Jesus, o que suas últimas palavras nos ensinam. Você já imaginou qual seria sua última oração se soubesse que estava perto da morte? Jesus, antes de ir para a cruz, fez uma oração poderosa que revela seu amor, seu propósito e sua entrega total ao Pai. Lucas 23:46 nos diz que suas últimas palavras em oração foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa oração nos ensina 3 lições profundas sobre como devemos confiar em Deus até o fim. A entrega total a Deus Jesus não segurou nada para si. Ele entregou completamente seu espírito ao Pai. Isso nos ensina que a verdadeira oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas também entregar tudo a Ele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Se você sente que está tentando carregar tudo sozinho, faça como Jesus e entregue sua vida nas mãos do Pai. A certeza da vida eterna, Jesus não disse, está acabado, mas entrego o meu espírito. Ele sabia que a morte não era o fim, mas o início de algo maior. Se você já perdeu alguém ou tem medo do futuro, lembre-se, quem confia em Deus tem a eternidade garantida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. O descanso na vontade de Deus. Mesmo diante da dor, Jesus confiou que o Pai tinha um plano maior. Muitas vezes, enfrentamos momentos difíceis e não entendemos o porquê. Mas essa oração nos ensina que, mesmo sem respostas, podemos descansar em Deus. Se você está passando por um momento difícil, ore assim: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Sei que o teu plano é maior do que eu posso ver e confio completamente em ti. Se você deseja entregar sua vida completamente a Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Essa declaração tem poder. Deus se agrada daqueles que confiam nele sem reservas. No próximo tópico, vamos para a conclusão do estudo e uma chamada poderosa para a ação. Não pare agora, pois o que vem a seguir pode desbloquear bênçãos sobrenaturais em sua vida. Conclusão e chamada para a ação. O poder da oração transformará sua vida. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a perseverança de buscar tanto conhecimento sobre o poder da oração. Isso prova que Deus tem algo especial para você. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a transformar sua vida por meio da oração? A Bíblia nos ensina que a oração abre portas, destrava milagres, fortalece nossa fé e nos mantém conectados com Deus. Mas o que realmente faz a diferença é a prática diária. Tiago 5,16 nos diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso significa que suas orações têm poder. Recapitulando os segredos da oração poderosa: ore com fé, crendo que Deus pode fazer o impossível. Seja persistente, mesmo quando a resposta parece demorada. Liberte-se do peso da mágoa e aprenda a perdoar. Cubra sua vida, sua família e seu lar com oração. Busque um relacionamento profundo com Deus e não apenas respostas rápidas. Agora, um desafio para você. Se você deseja realmente viver uma vida de oração transformadora, faça 2 coisas agora. 1. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho viver uma vida de oração. 2. Compartilhe este estudo com pelo menos uma pessoa. Alguém pode estar precisando dessa mensagem hoje. Acredite, Deus honra aqueles que compartilham sua palavra. Você pode ser um canal de bênçãos na vida de alguém. Romanos 10:15. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Por fim, um momento especial com Deus antes de sair. Pare por 1 minuto e faça uma oração sincera. Agradeça a Deus por tudo que aprendeu e peça a Ele que te ajude a ser um guerreiro de oração.
Se possível, fique em silêncio por alguns instantes e sinta a presença do Espírito Santo. Deus está ouvindo sua oração. Não pause sua conexão com Ele. Que o Senhor te abençoe e fortaleça sua vida de oração. Amém.